Existe um momento em que a indignação coletiva revela algo maior do que o caso que a provocou. O Brasil parou para falar sobre um cachorro, sobre orelha, mas no fundo não estamos falando apenas de um animal. Estamos falando de um sistema que falha repetidamente, de uma justiça que não alcança a todos, de uma sociedade que normalizou o inaceitável. Este vídeo não vai alimentar a raiva fácil. Vai dissecar o problema, vai mostrar por que casos como esse se repetem e por que, apesar da comoção, tantas vezes nada muda. Prepare-se para uma análise incômoda, já que a verdade raramente é confortável e que vai te despertar para a realidade. Os fatos básicos já circulam amplamente. Um cachorro comunitário, conhecido em seu bairro, foi vítima de agressões brutais, praticadas por adolescentes. O animal sofreu, agonizou e morreu. A comunidade se mobilizou, as redes sociais explodiram, investigações foram abertas. Mas vamos além do óbvio. O primeiro ponto que merece atenção é a natureza do ato. Não estamos falando de um acidente, de negligência ou de um momento de raiva descontrolada. Estamos falando de violência deliberada, sustentada, exercida contra um ser completamente vulnerável. A psicologia forense é clara neste ponto. Crueldade animal, especialmente quando praticada de forma prolongada e sem remorso, é um indicador preocupante. Não é folclore criminológico, é dado empírico. Estudos consistentemente demonstram correlação entre maus tratos a animais e outros comportamentos violentos. Ignorar isso é ignorar um alerta vermelho. O segundo ponto é a reação da comunidade. Não foi apenas tristeza, foi reconhecimento. Reconhecimento de um padrão. As pessoas não estavam apenas chocadas com a crueldade, estavam antecipando a impunidade, e isso diz muito sobre o estado da nossa confiança institucional. Quando a população já prevê que nada acontecerá, quando a expectativa padrão é o arquivamento, o abafamento ou a punição simbólica, temos um problema sistêmico grave. Se você também acredita que precisamos falar sobre esses problemas estruturais do Brasil, deixe o seu gostei neste vídeo. Isso ajuda a levar essa discussão para mais pessoas. Vamos falar com franqueza sobre como o sistema brasileiro lida com crimes graves. Existe uma distância abissal entre o que está escrito na lei e o que acontece na prática. Temos um Código Penal robusto, legislação ambiental avançada, leis de proteção animal. No papel somos exemplares, na execução somos medíocres. A cadeia de justiça criminal tem múltiplos pontos de ruptura. Primeiro, a investigação. Polícias sobrecarregadas, mal equipadas, lidando com um volume de casos impossível. Prioridades que colocam crimes contra animais na base da pirâmide. Segundo, o Ministério Público. Promotores com centenas de processos simultaneamente, tendo que escolher batalhas. Pressão por acordos, por agilidade, por números que mostrem eficiência. Terceiro, o Judiciário. Tribunais abarrotados, prazos que se estendem por anos, recursos intermináveis. E aqui chegamos a um ponto crucial, a percepção de que nem todos esperam na mesma fila, porque o sistema brasileiro, na prática, opera em duas velocidades. Existe a justiça para quem não tem recursos, não tem advogados caros, não tem conexões, e existe a justiça para quem tem. No primeiro caso, a máquina é brutal e rápida. No segundo, ela é lenta, negociável, cheia de saídas alternativas. E quando falamos de adolescentes infratores, essa dualidade se amplifica. A legislação brasileira trata menores de idade de forma diferenciada. Isso é constitucional, tem fundamento em tratados internacionais e, em tese, busca proteger o desenvolvimento de pessoas em formação. Mas há uma pergunta que precisa ser feita com honestidade.
O sistema socioeducativo brasileiro funciona? A resposta objetiva, baseada em dados de reincidência, em relatórios de entidades especializadas, em avaliações de medidas aplicadas, é não. As medidas socioeducativas, quando aplicadas, costumam ser breves, com infraestrutura precária, sem acompanhamento efetivo posterior. Não há recuperação real, não há mudança de trajetória, há um cumprimento burocrático de uma exigência legal, e o resultado é previsível. Adolescentes que cometem atos gravíssimos retornam à sociedade sem que nada de substancial tenha mudado em seu comportamento ou em sua estrutura moral. Aqui entramos em um terreno delicado, mas necessário. Um dos elementos que mais inflamou a opinião pública, no caso Orelha, foi a circulação de informações sobre possíveis vínculos entre autoridades locais e famílias dos envolvidos. Vamos ser precisos. Circularam relatos, não provas judiciais. Circularam suspeitas, não condenações. Mas essas suspeitas importam muito. Porque em um Estado de direito funcional, não basta que a justiça seja tecnicamente correta, é fundamental que ela seja percebida como legítima. A aparência de imparcialidade não é frescura processual, é condição básica para que as instituições mantenham sua autoridade moral. E quando surgem dúvidas sobre a independência de quem julga, quando há indícios de que relações pessoais possam influenciar decisões, o dano é imediato. Mesmo que ao final tudo seja comprovadamente legal, a desconfiança já se instalou, e no Brasil essa desconfiança tem razão histórica de existir. Vivemos em um país onde o poder econômico e o poder político frequentemente capturam instituições que deveriam ser imparciais, onde existem núcleos de influência que operam nas sombras, onde o acesso à justiça real depende menos do mérito e mais do sobrenome. Não é teoria conspiratória, é sociologia do poder. E casos como o do Orelha expõem essa realidade de forma crua. Por isso, a revolta transcendeu o fato em si, porque as pessoas reconheceram um padrão mais amplo. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sino. Aqui a gente não foge dos temas difíceis, nós enfrentamos a realidade como ela é. Outro elemento perturbador que surgiu foram os relatos de intimidação a testemunhas. Pessoas que presenciaram fatos, que quiseram denunciar, que tentaram fazer a coisa certa, foram ameaçadas, receberam avisos, foram lembradas de com quem estavam mexendo. Isso não é apenas ilegal, é sintomático de uma inversão moral profunda. Em uma sociedade saudável, quem deve ter medo é o transgressor. Quem deve temer consequência é o transgressor, não a vítima, não a testemunha, não o cidadão comum que tenta defender o mínimo de decência. Quando o medo muda de lado, quando quem está errado se sente protegido e quem está certo se sente vulnerável, temos um colapso de civilidade. E esse colapso não acontece por acaso. Ele é produto de impunidade acumulada, de exemplos repetidos de que ameaçar funciona, de que silenciar é mais seguro do que denunciar. O Brasil enfrenta uma crise que vai além da economia, além da política partidária, além das reformas técnicas. Enfrentamos uma crise de valores. Existe uma crescente incapacidade coletiva de nomear o mal, de chamar crueldade pelo que ela é, de traçar linhas firmes entre o aceitável e o inaceitável. Relativizamos tudo, contextualizamos até o indefensável, criamos justificativas para o injustificável. E isso tem consequências práticas. Quando a violência extrema é tratada como questão menor, quando a crueldade é vista como problema de saúde mental, sem que haja responsabilização real, quando o discurso da segunda chance vira licença para não aplicar nenhuma consequência significativa,
estamos mandando uma mensagem clara. Vale a pena arriscar, porque provavelmente nada acontecerá, e jovens percebem essa mensagem, aprendem cedo que o sistema é leniente, que a sociedade esquece rápido, que os sobrenomes e conexões importam mais do que atos. Isso não é proteção à infância e adolescência, é o oposto, é abandonar jovens em formação à própria sorte moral, sem balizas, sem consequências que ensinem limites reais. O caso do cachorro-orelha vai ser esquecido, como tantos outros foram. Em algumas semanas, outro escândalo ocupará as redes sociais, outra indignação tomará o espaço público. E este caso, como muitos antes, será apenas mais um número, mais um processo, mais uma história que revolta, que não gerou mudança, a menos que façamos diferente. A questão central não é punitivismo, não é sobre transformar adolescentes em monstros ou sobre vingança social. A questão é sobre proporcionalidade, sobre consequências reais para atos graves, sobre um sistema que funcione de verdade, não apenas no papel. É sobre construir uma sociedade onde a crueldade não seja tolerada, onde a impunidade não seja a regra, onde a justiça alcance a todos sem distinção de sobrenome ou conexão. E isso exige mais do que indignação temporária nas redes sociais. Exige pressão constante sobre as instituições. Exige acompanhamento de casos até o fim. Exige que paremos de aceitar explicações vazias e promessas não cumpridas. Exige que cada um de nós decida que tipo de país quer habitar. Um país onde orelha é apenas mais uma vítima esquecida em um sistema falido, ou um país onde seu caso se torna o ponto de virada, onde finalmente dizemos não mais. A escolha, como sempre, é nossa, e o tempo para escolher é agora. Compartilhe este vídeo porque discussões como essa precisam circular, precisam incomodar, precisam provocar mudança. E deixe nos comentários, você acredita que algo vai mudar no caso Orelha? Ou será mais um caso arquivado e esquecido? Até o próximo vídeo.